Deus é amor, devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele nós vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus que Deus nos tem. Deus é caridade, quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós os amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Nesta palavra o Senhor nos está dizendo que nós devemos amar uns aos outros, porque é dom de Deus, é caridade de Deus. E quem ama verdadeiramente é nascido de Deus e conhece ao Senhor. E a palavra vem dizer que quem não ama não conhece a Deus, porque Ele é caridade, Ele é amor. Se manifestou a caridade de Deus para conosco, porque Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele nós vivamos, porque Ele veio por nós. Nisso está o amor, a caridade, não em que nós temos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro, enviando seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Porque se não fosse Jesus, o que seria de nós? Deus enviou o seu Filho amado para vir morrer numa cruz, ressuscitou o terceiro dia. E Ele nos deixou o ensinamento da palavra dele para nós. Ele deixou-nos os ensinamentos dele, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E a palavra vem dizer assim no 11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. A palavra de Deus diz que é dever de nós amarmos nosso próximo, amarmos nosso irmão. Amarmos também aquele que nos prejudicou, aquele que nos levantou calúnia, aqueles que nos passou para trás. Não é fácil amar uma pessoa que nos trata mal, mas a palavra de Deus diz que nós tenhamos que amar. Isso não quer dizer que você tem que conviver com ele, mas o perdão e o amor vêm de Deus. Nós devemos amar, nós devemos perdoar. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, a palavra diz que Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque ele nos deu o teu Espírito, ele deixou o Espírito Santo de Deus para nos convencer de coisas erradas, para nos ensinar a amar nosso próximo. E a palavra vem dizer que nós vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. E a palavra nos relata, em vários trechos da palavra de Deus da Bíblia, que Jesus veio para nos salvar. Porque se não fosse por Ele, não teria jeito para nenhum de nós. Mas nós devemos aceitá-lo como o único
único e suficiente Salvador da nossa alma, porque somente em Jesus nós encontraremos a salvação, somente nele. Vamos continuar aqui no 5. A fé em Jesus e as suas consequências. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E os 3 são os que testificam na terra: o Espírito Santo e a água e o sangue. E esses 3 concordam num, que é uma trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, que é Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais e entendais que a vida eterna é para que creiais no nome do Filho de Deus, que é Jesus. Então nós temos que aceitá-lo e crer nele. E pede também para que Deus venha aumentar a nossa fé, para que nós nunca venhamos a nos desfalecer, a se entristecer, a esmurecer, que nós venhamos ter a confiança em Deus, que tudo é através da fé. Vamos pedir para que Deus venha alicerçar nossa fé cada vez mais. Aqui vamos falar da eficácia da oração. A eficácia da oração. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos também. Então o Senhor aqui fala para nós guardarmos dos ídolos também. O que é guardai-vos dos ídolos? Muitos acham que ídolos é só uma imagem de escultura. Não, ídolos é uma... Se você idolatrar um objeto, é ídolo. Se você idolatrar um cantor, é ídolo. Se você idolatrar um pertence seu, é ídolo. Então nós devemos nos vigiar com ídolos, porque nós temos que amar primeiramente a Deus e não apegarmos a essas outras coisas. Devemos ter sim, mas não apegarmos a essas coisas. A palavra de Deus diz que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. E se ele for pecar, tem o
o Espírito Santo que corrige. Quem tem Deus não vai querer pecar, porque o Espírito Santo já vai falar para você, ao teu coração, vai falar à tua mente, e você não vai pecar. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca, o diabo não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então nós temos que ficar firmes com o Senhor Jesus, acreditarmos nele, pedir para Deus aumentar a nossa fé, ficarmos em eficácia de oração, orarmos sem cessar, pedirmos não somente para nós, para o nosso próximo também, e Deus se alegrará do nosso coração. Vamos aprender a amar nosso próximo, a amar aquele que nos fez o mal também. Não é fácil, mas é a ordem do nosso Deus. Eu deixo essa palavra para a sua meditação. Aqui a palavra de Deus é bem clara, devemos amar a Deus e também aos nossos irmãos e ao nosso próximo. A palavra de Deus também vai falar da fé, porque quem tem fé vence o mundo. E nós fizemos a leitura aqui, a fé em Jesus e as suas consequências. Também fala da eficácia da oração. Nós temos que orar, nós temos que buscar a presença dele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, a palavra de Deus diz que segundo a sua vontade. Porque muitas das vezes as pessoas não recebem a resposta da oração porque pediu coisas que não era da vontade de Deus para a vida dela. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Não devemos pedir aquilo que o Senhor não se agrada, devemos vigiar nessa área. Sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos. Tudo que nós pedimos, Ele está nos ouvindo. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então a palavra de Deus fala que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele vai nos ouvir. Está relatado aqui, no 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Vamos ficar com essa palavra aqui hoje, que falou de oração, falou de fé e falou de amor ao próximo. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Abraço.